O que um rei que viveu há mais de 3.000 anos pode nos ensinar sobre os dias de hoje? O que um erro cometido no passado pode revelar sobre o futuro? Davi foi um dos maiores reis da história. Um homem segundo o coração de Deus, escolhido para liderar Israel. Mas mesmo ele cometeu um erro fatal. Um momento de fraqueza o levou a um pecado que mudou sua vida para sempre. E o mais surpreendente, esse mesmo padrão de queda moral e espiritual está se repetindo nos dias de hoje, diante dos nossos olhos. O que aconteceu com Davi não foi apenas uma falha isolada, foi um alerta profético, um espelho do que estamos vivendo agora. Será que estamos ignorando esse aviso? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como essa lição pode transformar sua vida antes que seja tarde demais. Davi era um rei vitorioso. Seu reinado era próspero. Suas conquistas eram inquestionáveis e ele gozava do favor de Deus. Mas foi exatamente nesse cenário de sucesso que ele se tornou vulnerável. Seu erro começou não com um grande pecado, mas com uma pequena escolha. Ele ficou no palácio enquanto seus exércitos saíram para a guerra. Foi ali, num momento de conforto e ociosidade, que ele viu Batseba. O desejo tomou conta de seu coração. Ele poderia ter desviado o olhar, resistido à tentação, mas escolheu o alimento que deseja. Mandou chamá-la, cometeu adultério e, ao descobrir que ela estava grávida, tentou encobrir tudo. Quando seus planos falharam, ele tomou uma decisão drástica. Tentou a morte do marido de Batseba, Urias, um homem fiel e honrado. Aqui está um ponto crucial. O pecado raramente acontece de uma só vez. Ele segue um padrão. Começa com um olhar, um pensamento, uma pequena concessão. Foi assim com Davi. E é assim conosco. A queda moral geralmente não acontece de repente, mas em etapas. O pecado se apresenta como algo pequeno, inofensivo, até que nos domina completamente. E o mais alarmante, isso está acontecendo em nossa geração. O que era considerado impensável no passado agora está normalizado. O adultério, a pornografia, o relativismo moral. Assim como Davi ignorou os sinais de perigo e se deixou levar pelo desejo, a sociedade de hoje também ignora os alertas de Deus. Mas existe um perigo ainda maior. Davi achou que poderia encobrir seu erro e seguir em frente sem consequências. Esse é o mesmo engano que muitos vivem hoje. Acreditamos que, se ninguém viu, se conseguiu esconder, então está tudo bem. Mas Deus vê. Deus conhece o coração humano e não permite que o pecado fique impune. E é aqui que entra um alerta sério. Assim como Davi cometeu as consequências de suas ações, o mundo hoje também enfrentará. A impunidade é uma ilusão. Mas antes que as consequências cheguem, Deus sempre envia um aviso. Jesus nos anuncia em Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que vemos ao nosso redor? Corrupção, infidelidade, egoísmo desenfreado. A imoralidade, antes escondida, agora é exaltada. O que antes envergonhava, hoje é motivo de orgulho. Davi achou que poderia pecar sem consequências. E hoje, muitos acreditam que podem viver de qualquer maneira sem encarar o juízo. Mas a história nos mostra que esse pensamento é perigoso. Pense nas redes sociais, nos filmes, nas músicas. Tudo promove o prazer imediato, a satisfação dos desejos sem responsabilidade. A pornografia de casamentos, a infidelidade se torna uma opção aceitável. A busca pelo poder e pela riqueza supera qualquer senso de moralidade. O mesmo espírito que levou Davi a cair está agitado em nosso tempo, mas de maneira amplificada. No entanto, Deus sempre envia um alerta antes do juízo. Ele não permite que a humanidade siga esse caminho sem antes chamar a atenção. Foi o que ele fez com Davi ao enviar o profeta Natã. E hoje, quem são os Natãs da nossa geração? Os sinais por toda parte são:
desastres naturais, crises econômicas, enganos espirituais, guerras e rumores de guerras. A grande questão é: estamos ouvindo esses avisos ou ignorando-os como Davi fez no início? Davi acreditava que seu pecado havia sido encoberto. Ele melhorou sua vida, mantendo as aparências como se nada tivesse acontecido. Mas Deus não ignora o pecado. E, quando Davi menos esperava, Deus enviou um mensageiro para confrontá-lo, o profeta Natã. Natã não chegou acusando diretamente. Ele contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. Indignado, Davi declarou que esse homem merecia a morte. Foi então que Natã virou para ele e disse: "Esse homem é você." Essa foi uma revelação devastadora. Davi foi exposto. Seu pecado, que ele pensava estar escondido, agora estava diante dele. Ele poderia ter sido negado, justificado ou resistido. Mas naquele momento, Davi reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. O que isso tem para ver conosco? Assim como Deus invejou Natã para enfrentar Davi, ele continua enviando avisos para o mundo hoje. A diferença é que, muitas vezes, não gostamos de ouvir. Os sinais do fim dos tempos estão se multiplicando. A corrupção e o engano espiritual crescem a cada dia. Deus tem enviado sinais claros: terremotos, pandemias, colapsos econômicos, desastres naturais, perseguições contra cristãos. Mas assim como Davi ignorou os primeiros sinais de alerta antes de ser confrontado, a humanidade continua insistindo em viver sem Deus. Além dos sinais visíveis, Deus também usa pessoas para nos alertar. Pastores fiéis, líderes espirituais, estudiosos da Bíblia, todos estão chamando a atenção para a urgência do arrependimento. No entanto, muitos desprezam esses alertas, preferindo seguir no caminho da autossatisfação. Mas aqui está um detalhe importante. Deus não inveja Natã para condenar Davi sem esperança. Ele foi enviado para trazer uma oportunidade de arrependimento. O objetivo de Deus nunca é destruir, mas restaurar. A pergunta é: como reagiremos? Quando Deus nos confrontar, ignoraremos os avisos ou teremos a humildade de considerar nossos erros e mudar? Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu. Mas isso não o isentou das consequências. Deus o perdoou, mas declarou que sua casa enfrentaria sérias tribulações. E assim aconteceu. A criança, fruto de seu adultério, morreu. Sua família mergulhou em conflitos e seu reinado foi marcado por tragédias. Isso nos ensina algo fundamental: o pecado sempre cobra um preço. Podemos tentar ocultar, minimizar ou minimizar, mas cedo ou tarde as consequências que chegam. Deus é misericordioso, mas também é justo. E assim como Davi decidiu o juízo divino, o mundo de hoje também enfrentará. A Bíblia é clara sobre isso. Em Gálatas 6:7, lemos: "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará." A sociedade atual está semeando corrupção, imoralidade e rebelião contra Deus. O resultado será colhido e a colheita não será fácil. Estamos vendo o cumprimento desse juízo nos nossos dias. A desordem social, as crises políticas e econômicas, o aumento do engano e da perversão moral, tudo isso são sinais de um mundo que se atrasou de Deus. No entanto, muitos continuam acreditando que podem viver sem consequências, exatamente como Davi pensou no início. Mas aqui está a esperança. Mesmo em meio ao juízo, Deus sempre oferece um caminho de volta. A dor de Davi o levou a uma confiança genuína. Ele escreveu o Salmo 51, um clamor sincero por perdão e restauração. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto." Salmos 51:10. A pergunta que precisamos fazer é: será que esperaremos as consequências chegarem para nos arrependermos?
Será que vamos ignorar os avisos de Deus até que seja tarde demais? A boa notícia é que ainda há tempo. Deus está chamando seu povo para voltar a Ele antes que o juízo final se cumpra. Mas essa janela de oportunidade não fica aberta para sempre. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Deus não rejeitou Davi. Ele sofreu as consequências de seu pecado, mas encontrou redenção porque se arrependeu de verdade. Seu coração foi quebrado diante de Deus. Ele não apenas reconheceu o erro, mas clamou por transformação. No Salmo 51, Davi expressa esse arrependimento profundo. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Salmos 51:4. Aqui está a diferença entre Davi e muitos que caem no pecado. Ele não cometeu nenhum erro, ele não colocou a culpa nos outros, ele caiu de joelhos e buscou a Deus com sinceridade. E essa é uma grande lição para nós hoje. O pecado tem um peso, tem consequências, mas nunca é tarde para voltar para Deus. No entanto, há um detalhe essencial. Lamentar verdadeiramente não é apenas sentir remorso, é mudar de direção. É abandonar o erro e buscar uma nova vida em Deus. Muitos hoje vivem como Davi antes de serem confrontados. Escondem seus pecados, justificam suas falhas e seguem suas vidas como se nada estivesse errado. Mas o tempo da graça está se esgotando. Deus está esperando cada um de nós para o arrependimento antes que seja tarde demais. Veja o mundo ao nosso redor. Tudo está apontando para os últimos tempos. A Bíblia nos diz que nos dias finais haveria um aumento da iniquidade, uma frieza espiritual generalizada e um desprezo pela verdade de Deus. Estamos vendo isso acontecer. Mas ao mesmo tempo, Deus está levantando um remanescente fiel, pessoas dispostas a viver em santidade e a se preparar para a volta de Cristo. Se você sente que está longe de Deus, que caiu como Davi caiu, saiba que ainda há tempo. O mesmo Deus que restaurou Davi quer restaurar você. Mas não espere as consequências chegarem para então buscar a Deus. Ele está te chamando hoje. O caminho de volta começa com um coração sincero, com um clamor genuíno, como o de Davi. Não me lance fora da tua presença e não se retire de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51:11. Estamos vivendo os últimos tempos. Deus nos chama para voltar a Ele. Não ignore os sinais. Não ignore o arrependimento, porque no final, só o que importa é estar em paz com Deus.